Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha os meus vídeos e tamo junto. Como eu falei no vídeo anterior, um vídeo que eu tenho que fazer, eu vou até abrir o blog aqui porque é um assunto que vai demorar, viu? É um assunto complexo, mas é um assunto maravilhoso de comentar. Nossa, eu tenho muita aba aberta, pelo amor. Nossa. Oh, peraí, deixa eu ver. Que eu tava falando no último vídeo que eu gravei, né, hoje, que é o seguinte. Não, depois vocês veem aí que é falando sobre manutenção corretiva, não, preventiva. E aí nesse vídeo eu comentei sobre um exemplo que muitos mecânicos e principalmente, óbvio, os clientes também, eles esquecem de questionar o mecânico, principalmente questionar, cara. Muitas vezes você tem a informação, não vale tanto como questionar. Às vezes questionar você aprende muito mais do que você falar para o mecânico que você tem um exemplo, que você viu, que você leu, que você já passou por aquilo, não vale muito. Às vezes é melhor você questionar, mesmo que você, por exemplo, você tem uma prova, você fala, pô, esse carro aqui uma vez, o carro acendeu a luz de injeção. E ele já acendeu a luz de injeção 30 vezes. O meu carro já acendeu a luz de injeção 30 vezes. Você pode falar esse exemplo. Eu já troquei isso, resolveu. Eu já troquei isso, resolveu. Eu já fiz isso, resolveu. Eu já fiz isso, resolveu. Às vezes, não adianta você dar exemplo. O exemplo, muitas vezes, ele é pior. Ele não muda nada. Não é que ele é pior nem melhor, mas muitas vezes ele não muda nada. Às vezes é melhor você questionar, ter as informações certas, as informações que você quer, que às vezes a informação que você quer não é a informação certa. Então tem que saber primeiro se a informação é certa. Qual é a informação certa? Depois você questionar. É muito complexo. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que também é o que o ramo automotivo sofre demais com isso. Sofre, só palestrante não sabe disso até hoje. Palestrante dá palestra numa ordem, numa doideira que eu não entendo. Não consigo entender muitos palestrantes, mas o vídeo não é esse. Um dia eu vou fazer um vídeo. Talvez eu faça um vídeo hoje falando sobre isso, o básico, né? O que eu lembrar. Mas o que eu quero falar hoje é, por exemplo, acontece muito, muito, pelo menos na oficina onde eu trabalhei, que era do meu irmão, depois agora ele está com outros prédios que já era dele. Ele vendeu a oficina, só está recebendo o aluguel e o valor que ele vendeu à empresa. Que é o mecânico chegar assim, mecânico experiente, tá? Não estou falando ajudante, não. Estou falando mecânico que trabalha com a gente há 10, 15 anos, mecânico com 30 anos no ramo. São geralmente os mecânicos experientes que fazem isso. Porque, lógico, eles geram, a maioria, né? Quanto mais experiente, mais malandro, mais preguiçoso. Então, geralmente, não estou falando que é todo mundo assim, tá? Pelo amor de Deus, né? Não vamos generalizar. Então, não vamos e nem podemos. Não é nem possível generalizar, porque ninguém é igual a ninguém. Então, o mecânico ele passa assim para o cliente: ó, aqui no seu carro ele está falhando, vamos supor um exemplo. Está falhando o carro do senhor, precisa trocar vela, cabo, bobina, limpar o corpo e limpar o bico. Ok, às vezes ele não está te enganando, mas você tem que questionar. Vamos ver se eu consigo ir numa sequência certa. Eu vou aqui respirar para não falar errado, para não ficar repetindo muito. Às vezes, ele quer trocar essas três peças e fazer dois serviços: limpar o bico e limpar o corpo. Você tem que primeiro saber qual dessas três peças está pior, qual dessas três peças está influenciando mais no carro. Se trocando, precisa obrigatoriamente trocar essas três peças para testar o comportamento do carro. Porque às vezes o que você pode pedir para o mecânico: cara, troca só a vela e vamos. Eu já provei tudo. Você aprova tudo. Você fala: não, pode trocar tudo, mas eu quero que você troca. Eu vou aí do seu lado, vá na oficina. Eu não confio. Eu trabalhei em oficina e eu mesmo, eu não confiava. Eu sempre falei aqui: eu tenho que mudar a descrição, porque a descrição já passou de 5 mil caracteres. Se pudesse 10 mil, eu enchia com 10 mil caracteres a descrição do meu vídeo. Eu sempre confiei 1% em mecânico. 1%. Eu nunca confiei mais do que isso.
toda a minha confiança, qualquer mecânico que trabalhou com a gente, mecânico que ficou 20 anos com a gente, eu sempre confiei 1%. O mecânico que entrou ontem para trabalhar, eu vou confiar 1%. Nunca confiei mais de 1%. Nunca, nunca. Mas, quando o mecânico me dá prova, me dá tudo pronto, sem eu questionar, às vezes, por exemplo, o mecânico chega, eu não consigo questionar, porque ele me deu tudo respondido. Se eu tentar, se eu quiser questionar alguma coisa, eu não consigo, porque ele já me entregou perfeito. Confio 10%. Agora, quando ele me entrega alguma coisa que ele me dá a chance de eu questionar, é 1% que eu confio. Então, pergunta para ele, cara, dessas três peças, vai, vamos chutar cabo, vela e bobina, geralmente a vela é mais barato. Geralmente. Troca a vela, vamos ver se muda o comportamento do carro. Se muda, não sei se vai mudar, não sei se o carro vai ficar melhor, se o carro vai ficar pior, se o carro vai fazer isso, troca a vela. Ah, não, não mudou nada, nada. Nem analisador de gases, né? Às vezes o cara fez diagnóstico com analisador de gases, tá não sei quantos itens em vermelho, outros em verde, trocou vela, não mudou nada. Ah, agora troca o cabo. Tudo bem, o mecânico ele vai querer morrer de nervoso. Quem tá pagando é você. Quem tá pagando é você. Tudo que é muito bem combinado, tudo que é muito bem combinado, não sai caro e você evita problema. Então, muitas vezes, não é só porque você está pagando que você pode pedir tudo. Você tem que combinar corretamente. Combina, conversa, negocia, deixa por escrito. Pelo amor de Deus, negocie com o mecânico por escrito, por WhatsApp, por áudio, não grave por telefone, não confie em papel, nem em papel. WhatsApp, e-mail, só assim, tá bom? É uma dica que eu tenho que fazer em todos os vídeos falando sobre isso. Então tá. Então, não mudou nada, vai. Trocou vela, não mudou nada no analisador. Troca o cabo. Ah, não mudou nada. Trocou a bobina. Opa, já mudou. Então, peraí. O mecânico, ele condenou vela, cabo e bobina, mas trocou vela e cabo. Não mudou nada no carro, não mudou falha no scanner, não mudou comportamento no analisador de gases. Ué, não entendi. Já dá pra ficar na dúvida. Eu ficaria na dúvida. E aí tá, acabou essas três peças. Só que geralmente, 90% dos orçamentos saíram dois mecânicos da oficina que eles ganharam muito dinheiro em cima disso. Muito dinheiro em cima disso. Dois mecânicos novos, eles eram mais novos que eu. Um tinha 27, o outro tinha 29. Não, não, desculpa. Tô com 31. Um tinha 30, o outro tinha 27 ou 28. É isso mesmo. E eles ganharam muito dinheiro com isso. Vela com a bobina, sonda, sei lá, limpeza de corpo e limpeza de bico. Ok, não estou falando que eles enganaram o cliente. Mas o cliente poderia ter economizado muitas vezes. Não porque não precisa do serviço, não é isso. Às vezes o corpo está totalmente sujo, o corpo nem está fechando a borboleta direito, o bico está jorrando diferente, mas às vezes era só limpeza de corpo e limpeza de bico sem as peças. Às vezes as pessoas têm que entender, se você quer resolver somente aquele problema do carro, ah não, eu só quero apagar a luz de injeção, não quero fazer mais nada. Nem que o carro continue falhando. Eu quero apagar a luz que me incomoda, o carro falhando não me incomoda. Então tem que questionar o cliente. O cliente chega com uma luz de injeção acesa, não. Vou falar de luz de injeção que é o mais genérico, né? O mais generalizado, é o que mais acontece. Hoje, a maioria dos carros novos acende mais luz de ABS, luz de airbag, do que luz de tração, do que luz de injeção. Porque não é luz de injeção, é luz de anomalia. Anomalias, no plural. Então, chega lá e fala assim, o cliente ele chega, a luz de injeção está acesa. Sim, está acesa e está falhando o carro, tá. Qual que o senhor quer resolver? O senhor não tem a intenção de vender o carro. Então uma luz de injeção acesa, às vezes, para o cara, pode ficar acesa. Não é porque a luz de injeção acesa do carro tem que apagar para o carro resolver o problema. Não é isso. Às vezes, o problema já foi resolvido e o cara passa o scanner e apaga a luz de injeção. Às vezes a luz de injeção ela não deu nada. Às vezes o cara acendeu a luz de injeção. Não é só porque você trocou a peça que a luz de injeção vai apagar. Então, às vezes, trocou vela com a bobina, a luz de injeção continua acesa. Só que o carro não está falhando mais, o carro não está engasgando. Então, às vezes, o cliente fala, pô, deixa a luz de injeção acesa. Porque tem um mecânico, lá na oficina, por exemplo,
Meu irmão cansou, a gente discutiu muito. Aí eu e meu irmão, nós dois, era contra 12, 15 mecânicos. Por quê? Porque eles cobravam o valor eles eram malandros, e muito ainda é malandro. Que ele cobra o valor da substituição da peça já com a reprogramação do scanner. Cuidado, sempre questione. Quanto que é a mão de obra para trocar cada peça? Ah, não, a mão de obra para trocar vela e cabo é, né, 90, vamos supor, já é os dois. Não, eu quero saber mão de obra por mão de obra. Quanto que é para trocar só vela? Ah, só vela 40. Mais o cabo, 50. Ah, ou vamos supor assim, vela 60, cabo 60, bobina 60. Vai dar 180, mas se você trocar as três, dá para fazer 120. Tudo bem, mas primeiro questione, isso é muito importante, muito. Um dia vocês vão entender por quê. Perguntar item por item. Não, eu quero saber item por item. Se eu vier aqui só para trocar vela, quanto que é? Tanto, se eu vier aqui só para trocar cabo, é quanto? Só para trocar bobina é quanto? Ah, 180. Mas hoje é 120. Peça para o mecânico anotar essa diferença na hora de serviço. Peça. Ah, já que vai trocar as três, tudo bem, coloca na minha ordem de serviço que é 120, mas coloca também que se fosse separado seria 180. Peça isso, peça. Um dia vocês vão se livrar de problemas absurdos. É só uma dica, tá? Então tá. Então, às vezes, o mecânico ele cobra, eu vou cobrar aí R$ 180 para trocar vela, cabo, bobina, limpar o corpo e limpar os bicos. Eu estou chutando muito baixo, tá? Eu estou chutando um valor de graça, aí, um valor irrisório. E já vai com a reprogramação do scanner. Não. Pergunte quanto que é a reprogramação do scanner. Pergunte. Antes de aprovar o orçamento. O cara ligou para você, ó, precisa trocar vela, cabo, bobina, limpar o corpo, limpar o pico, R$ 180 de mão de obra. R$ 180 para limpar o corpo, o bico, e nesses R$ 180 já está inclusa a mão de obra para trocar as peças. Então vai ficar 180, limpeza de corpo, bico e mão de obra para trocar as peças, mais o valor das peças. Questione quanto que é só para limpar o corpo, só para limpar o bico, quanto que é a reprogramação, quanto que é o reset, quanto que é o serviço de scanner. Sempre peça o serviço de scanner separado. Sempre, sempre, mas sempre. E se ele estiver fazendo um preço na promoção, o meu irmão fazia isso na oficina, os caras ficavam doidos. Eu falo para vocês que a minha vida mudou na oficina em 2016, quando eu voltei de férias, porque tinha um rapaz lá, depois eu vou falar, mas ele não anotava a mão de obra separada. Ele não falava pro meu irmão perguntava, cara, quanto que é para trocar vela? Quanto que é para trocar bobina? Carro que o meu irmão levava. Eu perguntava, quanto que é para trocar cada peça? E também perguntar, por exemplo, ele fala assim, você está negociando com o cliente? Ó, aqui a mão de obra é 200, mas eu vou fazer para o senhor 180. Peça para anotar no relatório que era 200 e que tem o desconto. Não deixe ele colocar na ordem de serviço por 180. Não deixe, não deixe. Peça para que saia 200 e que tenha o desconto. Não deixe colocar 180. Também tem que fazer um vídeo falando sobre isso. Não é muitas vezes arrumar problema para você. Não. Às vezes é para você forçar isso. Só de você pedir para o mecânico fazer isso, você força um diagnóstico atual ou um próximo diagnóstico diferente. Você força o mecânico. Coisa idiota, tá vendo como é coisa idiota? Você provavelmente que tá vendo meu vídeo deve estar falando assim, mas como assim, Renan? Só do cara escrever diferente na ordem de serviço vai mudar o comportamento do cara no diagnóstico no serviço? Vai. Vai, porque eu já ouvi mecânico falando na minha cara isso. Não, Renan, não coloca 200 e dá desconto de 20 não, já coloca 180. E eu perguntei o porquê, ele me deu o motivo que eu falei, meu Deus, eu nunca imaginaria isso, eu nunca. Que é malandragem, era malandragem, é esperteza. Então, que a gente pega com intimidade. Uma vez eu falei para vocês aqui num vídeo, falei, não é bom a gente ter intimidade com o funcionário, mas às vezes é muito bom, porque se eu não tivesse a intimidade, como eu tive uma intimidade com esses dois rapazes que saíram no final do ano passado, eles eram íntimos, assim, sabe? Me zoava, eu chegava na oficina e fazia bullying comigo, e zoava pra caramba, e zoava e vinha abraçando, e os caras cutucavam, e, meu, e zoava. E os caras zoavam muito, sabe?
e falava de roupa. Os caras zoavam mesmo, pegava, fazia bullying pesado mesmo. Eu nunca liguei, porque eu também gosto de bullying pesado. Mas também zoava os caras me xingavam na frente de cliente, xingavam os caras também. Meu, é bullying, bullying. Então, às vezes, a intimidade ajuda. Esse cara só falou pra mim, eu acho, né? Que ele só deu essa explicação pra mim porque a gente tinha intimidade. Zoava, eu pegava o carro dele, pegava o meu, ele andava na minha moto e tal. Era íntimo. Mas isso às vezes é bom. Você consegue colher, descobrir muitas coisas que se você não fosse íntimo você não descobriria. Mas também se você não fosse íntimo, você poderia descobrir outras coisas também. Então tem um lado bom e um lado ruim nas duas situações. E até no intermediário, não ser muito íntimo, não ser pouco íntimo. Também você aprenderia mais coisas. Então são três situações. Então, o que eu digo é isso. O que eu quero deixar bem claro. Questione tudo. Vai aprovar uma limpeza de corpo, uma limpeza de bico? Ó, decida. Você fala, pô, qual é mais importante? Qual que tá pior? Qual que vai fazer mais diferença? Qual que é possível? Possivelmente vai fazer mais diferença no meu carro. Ah, aqui, na situação que tá, o corpo de injeção, se eu limpar, ele vai fazer mais diferença. Então, peça para limpar o corpo e veja se o analisador de gases vai dar diferença. Se limpando o bico vai dar diferença no analisador de gases, se vai mudar falhas no scanner, se vai apagar falhas no scanner, se vai melhorar o comportamento do carro. Então, o título desse vídeo eu tenho que colocar como antes de aprovar ou depois que aprova, pergunte se vai mudar algo no carro. Não é se vai melhorar. Tem muita gente que faz a pergunta achando que vai colocar o do mecânico na reta. Tem gente boba que, pô, você pode fazer o serviço, mas só se resolver o problema do carro. Isso vai fazer você gastar mais dinheiro, cara. O mecânico vai falar, já que o cliente quer ter certeza, eu vou condenar tudo. Ele enfia um monte de peça para você aprovar. Pergunte qual vai mudar mais o comportamento do carro, qual tem a chance de mudar mais o comportamento do carro. Peça para trocar peça por peça. Troque vela e teste o carro. Troque cabo, teste o carro. Vai ficar mais caro? Vai. Ele vai te cobrar uma de obra, que nem eu te falei. Em vez de cobrar 120 para trocar três peças, ele vai te cobrar 180. Não importa, cara. Isso vai fazer o mecânico virar seu mecânico de confiança. Isso que faz o mecânico ser de confiança. Não é levar o carro há 20 anos no mesmo lugar. Às vezes você está levando o carro há 20 anos no mesmo lugar, está resolvendo os problemas. Toda vez que você leva, resolve. Mas eu tenho certeza que alguma vez você gastou dinheiro que não precisava. Eu tenho certeza absoluta. Tem alguma vez que o mecânico ele falou, já que o cara confia em mim, eu vou passar um orçamento com uma margem maior, um orçamento com uma pecinha a mais. Aqui ele confia na gente, sempre a gente resolve. Então não é só porque o cara resolve sempre que ele é de confiança. Um cara de confiança, pra mim, ele cobra caro, mas ele, se for para cobrar cabo, velho, bobina, limpeza de corpo, limpeza de bico, às vezes o cara cobrou o mesmo valor. Por exemplo, você vai numa oficina, o cara cobrou cabo, vela, bobina, limpeza de corpo, limpeza de bico, R$ 500, tá? Já tá no 5 aqui, R$ 500, R$ 100 para cada, vai, vamos supor. Às vezes você levou no outro lugar, o cara falou, ó, você precisa somente trocar vela, limpar os bicos e ficou R$ 500. Então, eu não entendo. Para mim, esse aqui ficou melhor do que esses 500 aqui. É o mesmo valor. Esse aqui trocou menos peça e ficou 500. Esse aqui trocou mais peça e ficou 500. Gente, eu não entendo. Tem cliente que acha que isso aqui ficou barato. Não, cara, isso aqui não ficou barato. Isso aqui ficou barato. 2 itens fica por 500. Para mim, na minha ignorância, na minha burrice, na minha idiotice, na minha, sei lá, qualquer coisa. Para mim, esses, vela e limpeza de bico, estou supondo, é um exemplo, por 500 ou por 400 ou por 300 ficou mais barato do que esse aqui. Você não acha que esses aqui, às vezes o cara condena um monte de peças sem precisar? Por 500, tudo bem, você vai falar, pô, mas aí eu coloquei tudo novo. Também já elimino possíveis problemas. Mas às vezes você eliminou o problema que aqui ia surgir daqui 5 anos. Ia surgir daqui 3 anos. Você só quer ficar com o carro mais um ano. Para que você vai eliminar possíveis problemas, sendo que o problema
com provas, com segurança, com garantia, só iria surgir daqui um ano. Às vezes o cara, não, o cabo de vela tá bom, o cabo de vela vai durar aqui, a bobina tá perfeita, que não sei o que, se você não usar um combustível ruim, se você não usar o carro em condições severas, garantido, eu garanto que vai durar um ano, essa vela não vai estourar. Para que você vai aprovar 5 peças, cara? Isso é loucura, isso é loucura. Mesmo que aqui você pague 500, R$ 400, 5 peças, 3 peças e 2 serviços, você gaste 400 e aqui duas você gaste 500, para que eu vou trocar bobina? Sendo que quanto mais peça você troca, é aquilo. Quanto mais mexe, mais fede. Não sei se você já ouviu esse ditado. Não mexe em time que está ganhando. Já ouvi esse ditado também? Então, não mexe, não mexe. Mesmo que a peça esteja aqui há 10 anos, não mexe, deixa a peça quieta. Quando você mexe na peça, altera o comportamento do carro. A peça genuína do carro, a peça, você está lá uma peça de uma marca X, já não é mais original. Uma peça X, você troca por uma peça original, o comportamento do carro vai mudar. A chance do carro apresentar mudança de comportamento é grande, a chance de apresentar novos problemas são grandes, cara. Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, porque muitas vezes o mecânico ele prefere peça original do que peça paralela, porque a peça paralela geralmente ela é mais sensível, ela é mais delicada do que a peça original. A peça original ela é mais bruta no sentido de aguentar a paulada, aguentar a pressão, e a paralela não. Às vezes você coloca uma paralela, a paralela apresenta falhas. Eu vou dar vários exemplos aqui no vídeo que eu vou fazer. Então, às vezes, por isso que o mecânico pede original. Porque se ele colocou a mais em conta, vai apresentar uma falha no scanner, outra peça pode apresentar problema. Eu vou dar um exemplo disso. Então, toma cuidado, você está ouvindo coisas de mim que você nunca vai ouvir da maioria dos mecânicos. Eu vejo um monte de vídeo, eu vejo um vídeo o dia inteiro, passei a madrugada vendo vídeo automotivo para fazer vídeo para vocês. Procuro de todas as formas. Procuro no YouTube com, com, ai, esqueci o nome. É preposição. O de, da, de, né? É preposição, né? Eu acho que é isso. Procurando com preposição, sem preposição, procurando várias formas, eu nunca acho um vídeo falando sobre isso. Então, gente, toma cuidado, porque o mercado ele saturou, ele polarizou, as informações são sempre as mesmas. Não existe informação diferente no ramo automotivo. Não existe. As informações que estão no ramo automotivo é igual política. É igual o show do Danilo Gentili. Ele fez aquele show dele politicamente incorreto, correto, não lembro o nome. Que o pessoal fala ditadura como constituinte, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é isso, né? Que usam palavras bonitas. Porque hoje tudo é igual, todas as informações são as mesmas, só muda as palavras. E eu estou tentando trazer um conteúdo para vocês para mudar as palavras. Não é para mudar o sentido das palavras, é para mudar tudo, porque as pessoas estão bitoladas, as pessoas, a informação de fabricante de autopeça é sempre as mesmas, a concessionária é sempre as mesmas, mecânica é sempre a mesma, só muda a sequência de falar, só muda as palavras, é tudo igual. Às vezes você vai no mecânico, o mecânico fala um monte de coisa, você vai em outro, ele fala um monte de coisa. É tudo a mesma coisa, e você acha que é coisa diferente. Não é, cara, não é diferente. É a mesma coisa. Eu tô cansado de ver isso, cansado, cansado. Tava vendo um vídeo na madrugada, um vídeo de 40 minutos, o cara andando pela oficina, falando um monte de coisa. O cara usa só palavra bonita. O cara é maravilhoso. O cara, aquele cara deveria ser, sei lá, político, porque ele é maravilhoso nas palavras. Tudo não serve pra bosta nenhuma os vídeos que ele faz. Dentro da oficina dele, mostra os caras, mostra a funcionária dele, mostra isso, mostra aquilo, só fala a mesma coisa, só fala a mesma coisa. E o cara fala mal de marca de carro. Cara, mecânico bom não fala mal de carro. Se o carro, mesmo que o carro quebre muito, que o carro faça isso, o carro faça aquilo, ele não tem que falar mal de carro. Ele não tem que falar, eu acho que não tem que falar mal de carro. Então, gente, o vídeo é esse, desculpa, eu vou fazer outros vídeos aqui, eu vou assistir esse vídeo que eu falei muita coisa aqui que tá interessante de eu aprender algumas coisas para fazer novos vídeos. Então, gente, desculpa se eu falei muito, se ficou muitas dúvidas, se eu deixei muito no ar, aí se eu dei muito benefício da dúvida para vocês, esse é o meu objetivo. Então, deixa o like, comenta, eu vou responder somente se o vídeo tiver bastante visualizações, curtidas,
E compartilhe os vídeos para você ganhar os vouchers ali aí embaixo para você ver como é que você ganha voucher comigo e até prêmio em dinheiro. Compartilhando os vídeos no seu canal e tendo visualizações também. Então, você compartilhou meu vídeo. Mesmo você ganhando sobre o meu vídeo, você vai ganhar no YouTube sobre o meu vídeo, eu não vou te cobrar direito, não vou cobrar nada. E ainda vou te dar um prêmio sobre isso, que você vai estar me divulgando. Então é nóis, tamo junto, fiquem com Deus.